Bendito é o nome do Senhor. Jesus está na casa. Amém. Jesus faz presente nessa noite. A palavra diz que quando tem dois ou mais reunidos no nome dele, ele está presente. Aleluia. Glória a Deus, está conosco aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus, ele é fiel. Que culto está gostoso. Aleluia. Que presença. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias em Apocalipse 3:19. Amém? Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Uma vez me perguntaram, pastora, por que a senhora só prega com a toalhinha? Gente, é porque eu sou muito aqui nessa parte aqui, eu tenho uma covinha aqui, e aqui, o povo diz que é ciumenta, né? Mas eu sou muito nessa região, assim, então, né? Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Aleluia, está todo mundo crente hoje? Amém. Glória a Deus. Então vamos. 3:19 diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Amém. Amém? Deus de graça, Deus de poder, que o Senhor venha ministrar nessa noite nos nossos corações a tua santa sagrada escritura, Senhor. Abre as janelas do céu, envia os teus anjos, Senhor, para trabalhar em prol das nossas vidas, ministrando no nosso coração e na nossa mente o teu poder, a tua graça. Deus, toma primeiro o lugar deste culto, que eu não seja eu, mas que seja o Senhor. Enquanto a palavra estiver sendo ministrada, o Senhor vai e te atrás. O Senhor tem autoridade, o Senhor tem liberdade para trabalhar nas nossas vidas. Assim, Senhor, nós te pedimos, fica conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos passear agora um pouco pelo livro de Hebreus, também capítulo 12, versículo 5, que diz assim, 5 ao 8. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho? Quem o pai não corrige. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não os filhos. Amém, igreja. Nós lemos duas palavras a qual o Senhor fala de correção, de castigo. O Senhor corrige a quem Ele ama. Então é muito lindo a gente ver na palavra do Senhor, o Senhor dizendo: eu castigo quem eu amo. Deus não castiga quem tolera, Deus não castiga quem Ele não gosta, Deus não castiga quem não reconhece, Deus não castiga quem não ama. Ele vai tratar e cuidar daqueles que estão na sua presença. Mas Ele diz assim: e castiga todo filho a quem aceita. Quando a gente confessa, a gente aceita o Senhor como o único suficiente Salvador da nossa vida. E quando a gente confessa, a gente passa de ser criatura e começa a ser chamados filhos de Deus. Então todo ser humano, enquanto ele não confessar com a sua boca que tem o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida e perdoador dos seus pecados, ele apenas é criatura. A Bíblia é bem clara sobre isso. Por isso que ele diz aqui: castiga todo filho a quem aceita. Porque quando a gente o confessa, ele nos aceita. Amém. E nós herdamos o direito de ser chamados filhos de Deus. Amém. Gente, castigo é disciplina. Que nós não venhamos a nos entorpecer e nos achar pronto o suficiente a não sermos disciplinados pelo Senhor. Antes do castigo do Senhor fosse com vara, mas o castigo do Senhor, ele vai além. É uma dor fora do comum. Ele trata na alma, é de dentro para fora. O flagelo de Deus é na alma. Então Deus pode permitir que outras pessoas continuem no erro, porque muita gente diz assim: pastora, mas por que eu não posso botar nem o pensamento fora, né? É o pensamento, que Deus já está me pegando. E tem gente que pinta e borda e não acontece nada, porque não é filho. Se você é pai, se você é mãe, você vai corrigir o seu. Os outros você não tem autonomia para corrigir. Os outros você não
pode entrar na casa da mãe deles e do pai deles e dizer o que é certo e o que é errado. Mas os seus você pode. Amém. Louvado seja Deus. Glória Então a com Deus. Deus não é diferente. É verdade. Se a gente está ali debaixo da presença, buscando, mesmo falhando, mesmo errando, porque a gente não está isento de falhar nem de pecar, o Senhor está o tempo todo tendo esse cuidado com a gente. Não faz mais isso. Para você sentir que você está errando, eu vou te incomodar. Quantas das vezes eu mesmo eu sinto? É uma coisa que quando eu erro, quando eu pego contra o Espírito Santo, eu me sinto tão constrangida. A palavra diz que o amor do Senhor nos constrange. Mas também o Espírito Santo nos constrange quando a gente pega. A gente não se sente digno. Então a gente fica naquele sentimento ruim, pedindo perdão, e parece que o perdão até Deus trabalhar. Então fica esse flagelo na nossa alma. Então Deus, e nas entrelinhas, e contudo, Ele está dizendo: estou eu te tratando. Amém. Estou eu te Glória a corrigindo. Deus. Não faça. Amém? Amém. Deus diz que se você não tem castigo, você é um filho bastardo. Então nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo pode dizer assim: ah, Deus me ama, Deus cuida de mim. O sol e a chuva é para todos. Mas desfrutar dessa chuva e desse sol é para quem conhece o dono. Aleluia. É para quem Glória tem a Deus. intimidade com quem criou o céu e a terra. Glória a Deus. Porque tem gente que vê o sol, vê a chuva passar e não consegue contemplar nada. Verdade. Tem gente que entra num culto e sai no culto e não consegue sentir a presença de Deus. Parece que ele foi batizado no pote de vinagre. A boca dele parece que tem 50 quilos de ferro que ele não consegue dar um glória. O olho fica parecendo aqueles olhos de coruja, assim, olhando pra gente assim. Aí olha pra gente, olha pro relógio, fica aquela agonia, aquela situação. Ou você vem pra casa de Deus pra adorar. Porque o culto não é pra eu e você receber, não. O culto é pra gente entregar. É pra gente adorar. É pra gente buscar a presença dele. É pra gente ser cheio. Aleluia, Pai. Eu tô arrepiada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então a presença do Senhor está forte nesse lugar. Amém. Deus está trabalhando. Glória a Deus. Deus está nos corrigindo. Hoje é o nosso 11º culto. Nós só temos mais um. Amém. Então nós vemos o Senhor nos corrigindo em todos os cultos. Pelo menos comigo, Deus falou tremendamente. Deus me corrigiu muita coisa. Verdade. E quando a gente esteve no monte na sexta-feira, nós subimos monte para orar. Amém, Pai. Para estar apresentando esse jejum toda sexta-feira, nós subimos monte. Estamos subindo, apresentando a festividade da igreja e também apresentando o jejum, apresentando os irmãos que estão jejuando, para os irmãos se fortalecer, né? Porque a gente precisa orar uns pelos outros, é o que a Bíblia nos instrui. Verdade. Nós oramos. Eu falei: Deus, o Senhor disse assim: tem que buscar minha presença. Aleluia. Hoje a gente está se vendo falar muito porque não tem gente que segue, que é curado, paralítico que anda, tem gente que é curado de câncer. Eu falei: eu não sei. Aqui Deus cura. Amém. Deus salva. Glória a Aqui Deus. liberta. Aleluia. Glória a Deus. Deus, pela misericórdia, já usou a minha vida para curar alguém com câncer. Amém. Aleluia. Glória a Usou a Deus. minha vida. De mim não deu nada para dar para ninguém. Eu só sou um canal. E me disponibilizei no dia e ele fez uma linda obra. Amém. Aleluia. Glória a Deus Deus. curador no corpo, Deus curador de... Deus cura tudo. Verdade. Mas o maior especialista, ele é especialista, não tem especialista no estômago, na vista, na visão, o otorrino, o cardiologista, ele é o especialista da alma. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor, ele Aleluia, sabe trabalhar. Pai. Quando a gente está doente, a gente vai no especialista. Então nós precisamos entrar na sala desse especialista hoje. Amém. E colocar na presença dele tudo aquilo que está doendo, tudo aquilo que não está bom, tudo aquilo que nós queremos dele. Quando você vai no otorrino, você vai dizer qual nariz que está entupido, que não está, qual é a dor de ouvido, o que está bom, e ele vai passar o remédio. Amém, Jesus. Jesus, ele é o remédio. Aleluia. Ele não Glória a vai Deus. passar, ele é diferente. Aleluia. Ele não é um Deus de amor, ele é o amor. Amém. Amém. Mas ele também açoita, ele corrige. Amém? Amém. Aí você vai dizer assim: pastora, mas a pastora está dizendo que eu não sou filho de Deus. A palavra diz em João 1:11 ou 13, diz assim: veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Olha só uma condição: quem recebe a ele, recebe o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, antes de você crer em Jesus,
escravo, você é apenas criatura. Você só Verdade, passa a ser filho Deus. de Deus depois que você crê. E se você crê, você ama, você obedece. Amém. Por que a palavra está dizendo assim, não nasceram do sangue? Quem é que nasce do sangue? Nossos irmãos, mãe, pai, tio, primo. Aqueles que não nasceram da carne, da vontade da carne. É um casal quando se casa e os juntos decidem ter uma criança. Decidem junto adotar. Esse é o desejo da carne. Mas o Senhor diz assim: todos os quantos receberam, quantas pessoas nunca viram, nunca sentiram a presença de Deus, mas amam o Senhor, resolveram buscar, resolveram estar descendo. Você acha que Deus não está trabalhando? Deus está trabalhando. E Ele disse: aqueles que me recebem, aqueles que me querem, eu vou dar para eles o direito de ser filho. Gente, quem é que pode ter autoridade dentro da sua casa? Só tem filho. Deixa os outros meninos chegar. Não pode nem tirar um papel do lugar. Agora seu filho tira o papel, tira o copo, você não está nem ligando. Então a herança com Deus é diferente. Aí tem gente que diz assim: Deus tem queridinho. Não, Deus não faz exceção de pessoa nenhuma para salvar. Todo mundo que levanta a mão, que confessa: Senhor, me salva, me liberta, perdoa os meus pecados, Deus está ali. Ele não faz exceção de pessoas. Só que é aquela história: quanto mais eu como, mais eu vou engordar. Mais o meu corpo vai aumentar a proteína. Quanto menos eu como, mais magrinho eu vou ficar. E com Deus é o seguinte: quanto mais eu busco, mais eu sou cheia. Quanto mais eu entro na presença, mais Ele derrama. Quanto mais eu entro, mais Ele elimina pecado. Mais Ele fortalece a minha presença. A sua presença na minha vida. Então quando a gente não mergulha, não entra, não busca essa essência, o problema é que a gente é cheio de coisa. A gente passa pelo tempo da educação que nos foi dada, da criação. Mas eu nunca fui na igreja evangélica. Mas assim, eu sou simpatizante, eu gosto. Tem que crer, tem que querer. Ele não nos obriga. Por isso que Ele nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, a escolha. Mas se você disser assim: Jesus, eu te quero, se prepare para viver uma vida extraordinária de amor. Uma vida de correção, onde você não vai sentir a presença de qualquer outra situação a não ser de Deus. Se Jesus estávamos aqui fazendo um atendimento, e Deus começou a falar com uma pessoa aqui que estava preenchendo o vazio. E a pessoa começou a chorar. O tamanho do vazio que você tem é o tamanho da ausência de Deus que está aí dentro. Verdade. Todos nós temos um vazio. Não tem marido que preenche, não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem dinheiro, não tem nada que preenche. Existem vazios que é a presença do Senhor para suprir. Eu conheço gente que tem dinheiro, a conta bancária recheada, não é feliz com nada. Conheço outros que não dá só você feliz se eu tiver o carro. Você tem que estar feliz com o que você tem, com quem você é, com a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque se você não der valor aos pequenos detalhes, esses momentos que você está vivendo, seja de luta, de deserto, pastor, a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se tudo coopera, tudo que eu estou vivendo está cooperando. Então eu consigo ver Deus. Eu consigo sentir Deus. Gente, não tem nada. As pessoas dizem assim: parece que a gente é diferente. Não existe diferença entre quem tem intimidade e quem não tem. Todos nós podemos mergulhar e adquirir. É verdade. Já foi pago o preço, é só você buscar. Você não paga a entrada, você não paga para morar. É verdade. A única coisa que você precisa é quebrantar seu coração e entrar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Então, diante desses 11 cultos, como é que a gente não pode sentir o castigo de Deus, a sua conversão através da palavra? O que Deus tem gerado em nós? Porque tem aquilo que a gente estava falando, tem pessoas que não vê a hora do culto acabar. Você passa o tempo todo assistindo uma novela, um Netflix ali, vai assistir série, passa a madrugada, tem que no outro dia trabalhar, vai estar lá com o olho, ó, ligado. Agora 2 horas do culto você já está arrumando roupa, já tá, vai no banheiro, volta, pega água, volta. Aí, se você, a gente que está aqui na frente, não tiver ligado, você desfoca. É verdade. Aí você perde o fim da pregação, você fica perdido. Então, assim, a presença de Deus, ela te liga numa atmosfera. Lembra que nós estudamos que nós temos o poder de mudar a atmosfera a qual nós estamos? É verdade, Deus. Então a gente vem buscar o Senhor com a cara amarrada, achando que tudo está ruim, se chove é porque chove, se está calor porque está calor. Tudo a gente reclama. E a gente não consegue agradecer a Deus por nada. Deus, Ele sabe de tudo, Ele que controla. Daniel capítulo 2, versículo 21. Eu estabeleço reis e tiro reis. Amém. Eu mudo o tempo e as horas. Aleluia. Ele muda o tempo e as estações, Ele faz como quer. A Deus dizer, o homem contribui, mas só cai a chuva se Ele permitir. Amém. Porque se Ele cerrar o céu, acabou a conversa. É verdade, Senhor. Porque
Pastora, mas se o fulano estivesse assistindo, não, a palavra é para quem está presente. Amém. Verdade. Deus está tratando é comigo e com você nessa noite. Aleluia. Com fulano, com a fulana, Deus vai tratar. Vai chegar o dia. Se você está orando, vai chegar o dia. A palavra hoje é para nós que estamos aqui. Amém. Amém? Então, se algum momento desses cultos ministrados, se você sentiu constrangido, se você sentiu algo diferente, ou se você se sentiu ruim porque você está errando numa determinada área, Deus está te corrigindo. Sinta-se privilegiado. Amém, Jesus. Por ser amado por um Deus tão maravilhoso, Glória tão a Deus. cuidadoso, tão zeloso. Aleluia. Quantos livramentos o Senhor tem dado para nós e nós não temos? Amém, Jesus. Às vezes a gente vem aqui contar um testemunho daquilo que vemos, que ouvimos, que sentimos, o que acontece na atmosfera física. Mas e o espiritual que a gente não vê? Quantos livramentos Deus tem dado para nós, para os nossos filhos? Amém. Quantas ligações às vezes eu recebo, eu vou dizer assim, pastora, e assim, Deus ele é tão maravilhoso comigo, às vezes eu, um tempo atrás, eu estava sentindo tanta dor no meu peito esquerdo, que até o fato de eu me movimentar estava me incomodando. Só que eu falei, Deus, eu faço exame, não dá nada, não é possível. E aí Deus levantou uma pessoa para orar por mim, e Deus estava quebrando o princípio de infarto. Amém. E eu tomei posse. Aleluia. Glória a Deus. Depois daquele dia eu não senti mais nada. Amém. Aleluia. Glória a A Deus. revelação ou a profecia, se você não crer, para você não vai ter efeito nenhum. Mas que Deus vai fazer, Ele vai. Porque Ele não precisa da minha fé nem da tua fé para fazer o que Ele tem que fazer. Aleluia. Ele não precisa do teu crer e do teu crer. Amém. O crer é para aumentar a tua fé. Aleluia. É verdade. Deus está falando muito de Elias. Elias, quando foi profetizar através da minha palavra, cerrou o céu, não choveu por 3 anos. Ele não disse, Senhor, fecha o céu, pelo poder que é no nome de Jesus, pelo poder de Deus. Só que ele Jesus não tinha vindo em carne. Envia anjo para fechar o céu. Ele disse, não, através da minha palavra, durante 3 anos não vai sair água desse céu para cair sobre essa terra. Aleluia, Deus. Você tem o poder na sua boca. Amém. Mas a gente só sabe reclamar. É verdade. Quando eu entendi que a gratidão, ela move o céu, ela traz alegria para o coração de Deus, porque não é só para aquilo que Deus vai me dar, não. É para eu alegre. Gente, a melhor coisa que tem é você olhar para alguém que está do seu lado e você ver a pessoa satisfeita por estar. Aleluia, Deus. Glória a É verdade. Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje aconteceu uma situação inusitada. Estava no evento hoje com meu filho na parte da tarde. E os meninos tudo louco nele. Os meninos gostam dele, os amigos dele, eles se reuniram, a gente se encontrou. E aí, e ele ficava. E os meninos, tia, nós vamos marcar, vamos reunir, mas vai ligar num cavalo, não sei o quê. A senhora tem que deixar. E eu falei, como se fosse eu que não deixasse. Aí eu deixei eles falar, eu falei, não, vocês combinam e depois vocês se encontram. E ele muito assim, mãe, é meu jeito, eu sou meio que recuado. Eu falei, meu filho, mas é tão gostoso quando a gente está num ambiente que as pessoas gostam da gente, quer a nossa presença. Isso é sinal de que você é uma boa pessoa. Isso é sinal de que você traz um bem-estar para estar ao lado deles. Porque a pior coisa é quando as pessoas não querem a gente por perto. Tem alguma coisa errada. E não é nos outros, às vezes é na gente mesmo e a gente não quer perceber. E ele, mãe, é o meu jeito. Então, assim, cada um tem uma forma de receber, cada um tem uma forma de dar. Mas se você buscar a presença do Senhor, Ele vai te ensinar a você amar e ser amado. Tem gente que não consegue ser amado. Tem gente que não sabe amar. Porque tem gente que gosta de exigir demais ou se acha de menos. Então Deus, Ele trabalha na nossa alma. Todos nós temos um espinho na carne a qual precisa ser tratado. Todos nós temos situações internas a qual o Senhor precisa trabalhar, corrigir, açoitar, para que a gente venha se posicionar. Amém. Né? Amém. A gente quando é na infância, quando é menina, apronta, mas só quando leva uma costa só orienta. Aí a mãe já fica só de olho no negócio, em casa só não olhar o negócio já funcionava. Não precisava de muita coisa não. Então assim, Deus Ele corrige quem Ele ama. E nós precisamos estar prontos para poder receber esse amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantas das vezes a gente já ouviu, isso já aconteceu muito comigo. Alguém está pregando a palavra, parece que está enfiando uma faca. A gente chega e fica, meu Deus, essa palavra está falando comigo. Mas ao mesmo tempo que você sente ali que Deus está falando com você, você não quer que a pessoa pare de falar. Porque o que a pessoa está falando, está tratando com você, está corrigindo você. Aleluia. Está sarando você. A correção de Deus é para que você alcance um nível de santidade. Louvado seja Deus. É para que você alcance um nível de excelência e de intimidade com Ele. Amém? Não é para nos fazer sofrer, mas é para nos posicionar. A vida, nada na vida é fácil.
Quem teve uma vida fácil eu não conheço, porque todo mundo tem uma luta, todo mundo começou uma situação, passou por situações, entendeu? Então a vida às vezes ela vai ser dura e nada mais, ela vai te ensinar. Minha mãe tem um ditado que ela diz assim: se você não aprende em casa, o mundo te ensina. É melhor apanhar em casa do que o mundo te bater. Então, se a gente entende, é melhor a gente se render. Aí a gente fica degladiando com o Senhor, medindo força, fazendo igual Saulo, antes de virar Paulo. Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é contender contra os meus aguilhões. Ou seja, por que tu está contendendo comigo? Eu estou me chegando, vou trazer para a palavra, tu está assistindo o culto, tu não perde uma pregação, mas não aceita o Senhor como Salvador. Não perde, fica com dúvida. Deus está falando, vai ler a palavra, faz oração, mas não consegue deixar Deus entrar para tratar. Tem que deixar. O esforço tem que fazer valer a pena. É verdade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos para Hebreus. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Hebreus 12, nós vamos para o 9 e 10, que diz assim: além disso, tinha os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. A única razão para Deus nos corrigir é para que a gente venha alcançar um nível de santidade, aumentar a intimidade, para que a gente venha chegar até Jerusalém. Amém? O versículo 11 diz assim: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém, Jesus. É doloroso, mas vai ser prazeroso. Glória a Deus. O primeiro desejo de Deus é falar conosco de maneira severa na palavra. Toda vez que o Senhor, a gente passa, eu não consegui ainda que não façam parte da mesma religião, sejam de religiões diferentes, simpatizantes, mas todas as pessoas que eu conheço que passaram por provações, a primeira coisa é Deus. Deus me ajuda. Ele não sabe nem qual é nem o versículo da Bíblia, mas a primeira coisa que ele fala: Deus me ajuda. Amém. Senhor, eu não te conheço. Eu já vi pessoas serem transformadas, alcançadas. Senhor, se o Deus na vida daquela mulher, na vida daquele homem for, o Senhor vai fazer na minha vida também. Amém. Deus faz. Glória a Aquele Deus. ladrão lá na cruz, ele reconheceu o Senhor como suficiente Salvador. Ele reconheceu que era Jesus. E ali, quando ele morreu, ele estava com o Senhor no reino. Ele disse: ainda hoje tu estará comigo no paraíso. Amém. Ele sabia que ele era pecador e que ele estava ali por um crime que ele tinha cometido, mas o Senhor, ele sabia que ele era inocente. Amém. Então nós podemos passar no meio da provação. O Senhor sempre vai ter uma palavra para falar conosco. É verdade. Deus vai levantar alguém para falar conosco. Deus vai levantar um Instagram, um Facebook, o WhatsApp para dar uma palavra. Aí você diz assim: meu Deus, parece que essa palavra está falando comigo. Parece que esse povo está... A pessoa nunca nem deu uma Bíblia, mas Deus está falando. Amém. A voz do Senhor fala. A palavra não vai passar. Passarão os céus e terra, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Amém, igreja? Amém, Jesus. Existem duas maneiras do Senhor falar conosco. A primeira maneira é através da sua palavra. Então, no entanto, se a gente ignorar, quer seja pela consciência, quer seja se a gente está com a mente cauterizada, se a gente está com o coração duro, ou ficamos insensíveis para ouvi-lo, a Bíblia diz que aquele que não refreia sua língua, ele engana o seu próprio coração. E quem não é praticante da palavra, engana a si mesmo. Então, quando vem uma facada, um beliscão do céu, aí a pessoa diz: ai, doeu, né? Faz de conta que não é com ela. Bota um véuzinho ali no coração, um tampão no ouvido, um óculos nos olhos, tá tudo certo e continua vivendo. Aí depois sente um aperto, porque Deus sempre vai falar com qualquer ser humano da face da terra. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Todas as portas ele está batendo. Amém. Não é só de quem conhece a ele, de quem eu não conhecia ele, ele não bateu na minha porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir. Ou seja, nós temos que dar o primeiro passo para o Senhor entrar na nossa vida. Glória a Deus, é verdade. Aí daqui a pouco ele vem dar um beliscão, aí a gente não sente mais nada, a gente não vai sentindo mais nada, não vai ter sensibilidade de mais nada, a nossa mente fica cauterizada. Porque uma mente cauterizada dura. Não, mas a minha vida é essa, a minha escolha é essa, eu já escolhi, vai ser assim. A gente é assim. Não dá espaço para Deus trabalhar.
Quando Deus trabalha, Deus vai trabalhando, Deus vai amolecendo. Amém, Pai. Eu costumo dizer que depois que eu me pago, eu fiquei mole. Né? Eu penso na pessoa do jeito difícil, né? Eu era mais a ferro e a fogo. Mas o Senhor me trouxe essa paz. Não é que a gente vai ficando mole. A gente vai escolhendo as guerras que são necessárias para a gente guerrear, porque tudo vale a pena o nosso esforço. Porque cada um vai ter que aprender a caminhar com seus próprios sapatos. Amém. Né? E a gente vai ter que aprender também a entender quando Deus quer falar. Porque às vezes Deus não vai falar nada, vai ficar em silêncio, mas Ele vai continuar trabalhando. Aleluia. O silêncio de Deus não quer dizer a ausência dele. Aí um fica ligando para um profeta, liga para um, liga para outro, naquele desespero, eu vou ali porque Deus vai falar comigo, eu vou naquela igreja, eu vou não sei aonde, eu vou em tanto lugar. E Deus está o tempo todo ali do lado dele falando que ele não vê. Verdade. Então se nós buscarmos a sensibilidade, pedindo, clamando, a oração é isso. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. O que eu tenho hoje, o que eu carrego hoje, foi o Senhor que me entregou através da oração. Eu não tinha inteligência, eu não tinha sabedoria dentro da palavra. Eu não tinha certos comportamentos que hoje eu tenho. Hoje às vezes eu só observo, antes eu brigava era com tudo. Queria deixar, era igual um trator, velho, passava por cima. Hoje eu só observo. Algumas coisas valem o meu esforço, algumas coisas nos tiram das estribeiras, que a gente não vai ficar 100%, não tem como. A gente batalha para isso, mas uma hora ou outra é inevitável. Mas vamos dizer que 60% da nossa vida a gente vai aprendendo a caminhar com Deus e vai entendendo as circunstâncias a qual o Senhor nos impõe. Amém? Então o Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Glória. Se a gente não estiver buscando e deixando Deus trabalhar em nós como só Ele sabe fazer, a frieza toma conta de nós. E a indiferença prevalece, porque tudo é um preço. Tem tanta gente que vem para a igreja, está firme, daqui a pouco nunca mais vem. Sente a frieza. Gente, nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de crer. Não importa se você vai mudar de cidade, não tem mais aquela igreja a qual você amava, a qual você gostava. Não deixe de crer, porque quem não pode faltar na sua vida é Jesus, é o dono da igreja. Ele é o principal. Sabe por que tem muita gente afastada? Porque tem muita gente olhando para a vida, para homens. Nós temos que olhar para Cristo. O ser humano é falho. Tem gente que enfia os pés pelas mãos também querendo, tem. E a safadeza do corpo do ser humano tem. Que tinha que ter um comportamento diferente, tem. Porque quem está na comissão de frente tem que ter uma postura diferente. Por isso que existe hierarquia. Existe o soldado, existe os cadetes, existe o major. Não. Aí o povo quer fazer bagunça com a palavra de Deus, não vai fazer. Aí acaba afetando, só que é o preço. Porque o Senhor diz, sai daquele que incita o outro a desviar. Aí daquele que incita o outro a sair da presença. Então nós precisamos nos posicionar como igreja do Senhor. Amém. E buscar o Senhor, não importa qual é a luta, não importa qual é a dor. Deus, eu estou aqui. Tem dia que eu estou cansada, gente. A gente é humano, a gente é carne. Tem dia que eu digo assim, Deus, eu não dou conta de entrar hoje, guerrear e batalhar, mas eu quero dizer para o Senhor que eu estou aqui. Amém. Porque eu amo a tua presença. Amém, Deus. Glória a Deus. Não retire de mim o teu espírito. Perdoa minhas falhas, Senhor. Mas o meu corpo grita de cansaço. Deus, Ele conhece a nossa limitação. Verdade. Só Ele não quer que a gente abandone. Porque quando a gente abandona, deixa o Senhor de lado, existe uma coisa chamada prioridade. A coisa que eu tenho mais raiva é receber no meu celular. Nossa, você está sumida. Não me mande não, porque você vai receber uma resposta bem bonita. Sabe por quê? Não tem esse negócio de oi sumida. Você tem prioridade. Amém, Pai. Todo mundo tem tempo para assistir uma televisão, comer um pão, tomar um café, trabalhar, fazer tudo que tem que fazer, mas não tem coragem de dizer assim, ô minha irmã, vou te ligar aí para saber como é que você está. Aí passa 500 anos, oi sumida. Não existe isso, gente. Existe prioridade com Deus, é a mesma coisa. Amém. É prioridade na nossa vida. É tirar um horáriozinho, tá tomando banho, ora mesmo debaixo do chuveiro, tá tomando café, hora do café. Aleluia. Mas ora, não sai da presença. Amém. Nós estamos vivendo Verdade, um tempo onde nós estamos priorizando outras coisas, menos a presença e a palavra de Deus. Nós precisamos, tem muita gente que precisa tomar vergonha na cara, não é outra coisa não. Aleluia. Glória a Deus. Gente, se fosse há uns 10 anos atrás, eu iria dizer, gente, era muito difícil pregar o evangelho. Porque hoje as redes sociais têm um boom. Então você vai para o YouTube, você vai para o Instagram, você vai para o Facebook, você entra hoje o WhatsApp tem os grupos. Então mesmo que você não seja daquela oração, mas tem um grupo ali que ora, tem que você estar ali, você está observando. Busque. Hoje não tem esse negócio, não conheço. Ai, nem sei, não existe isso não. Aí só vai buscar Deus quando o negócio arrocha. Não é só pela dor não, tem que ir pelo amor. Verdade. Ele já tomou sobre ele o nosso pecado. Amém. Imagine como era que o próprio Deus não via seu próprio filho naquela cruz.
Jesus não tinha nada de bom ali para oferecer para o próprio Pai que enviou ele ali. Ele enviou por amor, mas ali ele estava cheio do nosso pecado. Por que ele morreu? Porque ele estava cheio de pecado. Um pecado que ele não cometeu, mas tomou sobre ele. Aleluia. Então nós precisamos entender a dimensão desse amor. Que esse amor já está pronto e preparado para cuidar da sua noiva, para nos adornar. Amém? Amém. Então, a indiferença ela não pode prevalecer, porque tudo vai ter um preço na nossa vida. A segunda forma do Senhor trabalhar conosco, tratar conosco, é por meio da aflição. Pois quando você ignora a palavra dele no seu coração, ele te aflige. Ele usa a aflição e a dificuldade. Amém. Salmo 119. Ele vai dizer... Salmo 119. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 67. 119, 67, ele vai dizer assim: antes de eu ser afligido, eu andava errado. Olha só, antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas agora guarda a tua palavra, a correção nos ensina, gente. Aleluia. O 75 vai dizer assim: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 ao 32 diz assim: é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus está nos corrigindo, nos afligindo, nos açoitando, para que a gente não venha ser tragado para as coisas deste mundo. Glória a Deus. E desenhando para não descer de tobogã para o inferno. Verdade. É por isso que Ele está tratando a nossa alma, o nosso coração. Amém. Aquele que era soberbo não vai ser mais. Glória a Deus. Aquele que não tinha humildade vai começar a ser humilde. Glória a Deus. Aquele que não tinha empatia vai começar a ser empático. Amém, Pai. Aquele que não tinha compaixão vai ser compassivo. Aí Deus começa a ensinar o povo a olhar as outras pessoas com os olhos dele. Que a gente aprenda a não só olhar os outros, mas a nos olhar também, porque começa com nós, amor próprio. Amém. Não tem como a gente amar o próximo se a gente não amar nós mesmos. Amém. A visão do próximo é como a gente se enxerga. Por isso que ele disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Se tu não quer dano para ti, como é que tu vai querer dano pro teu próximo? Aleluia. Amém, igreja? Amém. Então Tiago aqui, e Tiago também ele nos ensina a sermos rápidos em nos arrepender. E leio não falar, eu não anotei o versículo, mas tem uma parte lá no livro de Tiago, depois vocês leiam, né? E ele vai falar que nós precisamos ser rápidos em nos arrepender. Amém. Glória a Deus. E lento no falar, porque a gente resiste tanto a Deus, e a única coisa que Deus está dizendo para nós é: eu corrijo porque te amo. Amém. 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 Uma vez Deus me usou para falar com uma irmã aqui, não vou citar nome, para entregar algo. Essa irmã passou não sei quantos dias sem falar comigo. Pensa uma pessoa com gente abençoada, já está melhor. Mas ela passou um dia sem falar comigo. Não vou dizer nada. Aí a situação chegou. Porque quando Deus fala, chega. Aleluia. Eu, pelo menos, não brinco com revelação nem com profecia. Se Deus não fala nada, eu entro mudo e saio calado. Prefiro. Ainda tem coisa que eu nem entrego, que eu ainda vou orar para depois entregar, para não saber se é Deus está falando mesmo, se não é coisa da minha cabeça, porque conheço a pessoa. Porque a gente é humano. Então a gente tem que saber aquilo que Deus está falando. Então eu tenho muita prudência, a gente precisa ter prudência com as coisas de Deus. E aí a pessoa ficou teimosa e Deus alertou: olha, faz assim, vai acontecer isso. Aí passou quase 7 dias sem falar comigo. Aí chegava para conversar com o bico desse tamanho, mas não deixei de falar. Por quê? Se eu não falasse, Deus ia cobrar de mim. Aí Você os bastidores aqui. Aí, se eu não falasse, Deus ia cobrar de mim, ela não seria corrigida. A aflição veio, a dor veio, e ela hoje está, pense, uma bênção. Uma bênção. Cada vez mais. Subi monte, orando. Eu dei um carro com a bênção. Bênção. Em cima do monte. Deus está dizendo hoje para tu não arredar o pé de casa.
Aí a gente olha e acha que Deus não fala na simplicidade, que Deus abre o céu, que tem tanta coisa. Deus fala na simplicidade, Ele cuida de nós na simplicidade. Eu digo, Bessa, não sai de casa hoje com o carro, aí a Bessa saiu, bateram no carro da Bessa. Então, tem coisa que a gente tem que pagar para ver. Amém. Aí o que é isso? As aflições de Deus para nos tratar. Aí a gente, meu Deus fala mesmo. Quantas das vezes eu tenho bem de estar no lugar e Deus fala assim, tu vai pregar, mas Senhor, eu preguei semana passada na igreja. Vai pregar, porque vai ter gente que vai ouvir. Aí chegava lá e mudava a pregação. Minha irmã, eu não dormi não. Deus apertando, me arrostando, me apertando. Ele falou assim, vidas ali deixaram de viver o extraordinário. Porque, gente, a gente erra na caminhada. E eu falei, Deus me perdoa. Então Deus me fez sentir muita coisa e falava para mim, você não me obedeceu. Eu falei, Senhor, me perdoa porque eu não te obedeci. Me perdoa, Senhor. Agora, se eu ver que eu prego 10 vezes a mesma coisa, se eu mandar, eu vou pregar. Aí, como eu era muito rebelde no início, que eu queria controlar Deus, não deixar Deus me controlar, quando Deus falava, me dá uma palavra, eu digo, não, essa palavra aqui não. Aí, ia estudar, eu estou dando testemunho meu. Aí quando chegava lá em cima, aquilo que eu tinha estudado eu esqueci, dava um branco na minha cabeça, Deus mudava a palavra. Não é que Deus muda a palavra porque Ele sabe quem está ali. Ninguém pega Deus de surpresa não. Deus não muda a palavra, não é para pegar quem está ali de surpresa. Deus está mudando a palavra, porque tem gente aqui que é especial para ouvir, não, é para tratar com o próprio pregador. Isso já aconteceu comigo. Amém. Porque Deus me deu uma palavra, eu digo, não, essa palavra aqui não. Outra palavra, e Deus querendo trabalhar na vida do povo. Então eu não conheço o que está dentro da alma do outro. A palavra vai dizer que quem sonda, quem sabe a intenção do coração é o próprio Deus. Amém. É a palavra que trabalha. A gente não sabe o que está no coração do outro, porque a gente vê só o externo. Aleluia. Né? Quem vê é Deus, igual ele disse lá para o profeta. É verdade. Samuel, tu vê o que está fora, eu vejo o que está dentro. Amém. Então só ele sabe. Às vezes eu quero pregar uma palavra de amor, de carinho, Deus quer descer o sarrafo. Tem que pregar, irmão, para corrigir. Aleluia. Agora, às vezes eu quero pregar, eu digo, não, o povo precisa se converter a ser. Eu digo, não, aí não, vai por aqui. Aí eu tenho que estar com a antena ligada, irmão. Porque senão a gente mata o povo. Porque tem muita gente que entra nas igrejas, eu ouço isso demais. Nossa, pastor, eu fui ali, nunca mais eu quis ali, porque voltei pior. Tem que estar preparado, gente. Pregar, falar a palavra de Deus não é fácil, isso aqui não é show. Entendeu? Tem que ter a presença de Deus. Amém. Tem que chorar, tem que ter amor. Amém. Deus precisa trabalhar na vida de quem está pregando ali, para que a vida que está aí ouvindo seja transformada em nós mesmos. Porque aquilo que a gente prega tem que fazer primeiro efeito no pregador, senão não resolve. Aleluia. Deus precisa tratar em nós primeiro. Verdade. Amém. Então a nossa desobediência ela tem um preço. Amém. Aí tem gente que diz assim, nossa, Deus fala essas coisas tão corriqueiras. Fala. Primeiro milagre do Senhor foi na festa de casamento. Todo mundo achando que ele ia. Né? Aleluia, Deus. Amém, Pai. Estrondoso, curar coxo, fazer mundo falar. Aí o povo diz, acabou vindo o casamento. Deus tratou de uma vergonha na Aleluia. família. Glória a Deus. Naquele tempo as festas eram de 7 dias. Não podia faltar o vinho. E outra coisa, para ficar melhor, ainda tinha um mestre-sala. Ainda tinha alguém que cuidava de toda a alimentação e bebida para poder dar pitaco. Vai dizer, esse serve, esse não serve, esse é bom, esse não é bom. Então, as pessoas de níveis, vamos dizer, mais simples, eles ralavam muito para poder fazer uma boa festa. E ele disse, todo mundo oferece o melhor. No final, para todo mundo jamais alegria, oferece o pior. Mas hoje vocês ofereceram o melhor vinho. Glória a Deixaram o melhor no Deus. final. Aleluia. Aleluia. Então, com Deus, assim que vamos ter o melhor. Amém. Deus vai dar para nós o que nós necessitamos. Glória a Deus. Trabalhar em nós para depois nos dar o que queremos. Amém. E na visão dele, que a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, Amém. não for aquilo que ele tem para nós, nem insista. É verdade. Aí tem gente que insiste, não sai do círculo, não sai do relacionamento abusivo, não sai daquela condição, daquela situação, não cresce. Não. Se eu fosse esperar a condição para fazer tudo que eu faço, eu não ia fazer nada, era nunca. Aleluia. Verdade, Pai. Como? Que eu ia. Não tem condição de pregar, não tem condição de ir ali, não tem condição de aqui, entendeu? Tá. Deu levantão, deu levantão, deu levantão. O que ele disse para o discípulo? Ninguém leva nada. Ninguém leva roupa, chinelo, comida, nada. Porque aonde a gente chegar vai ter bons. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem que
que aprender a confiar no Senhor. Que em cada Amém. circunstância Ele vai ter um repouso para nós. Glória. Recostar no seu ombro. Amém. Nós temos que ser como João. Ter autoridade. E perder a timidez. E deitar no colo do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém. Agora, Hebreus 12, 12. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem não aprender esse Novo Testamento aqui, eu não vou nem dizer nada, porque são 12 cultos de eu ministrando a palavra. Glória a Deus. 12, 12 diz assim: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. As mãos falam do seu serviço, os seus joelhos da sua caminhada, da sua forma de viver com Deus. Aí você vai dizer assim: mas então, pastora, por quê? Como que nós tentamos fugir do castigo do Senhor? Vamos só para um livrinho, Jeremias. Amém. Jeremias 23, que diz assim, Amém. Jeremias 23, 22. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Está vendo como é importante a gente ter conhecimento da palavra? Está vendo como é importante a gente ter temor? Está vendo como é importante a gente buscar? Porque a nossa boca Deus vai usar em qualquer lugar. E vida Deus vai colocar perto de nós para nós podermos dar uma palavra. E às vezes a pessoa arrepende de se suicidar, arrepende de cometer uma besteira. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Isaías 30, Hebreus 12, 14 ao 15, ele diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Agora nós vamos para Isaías 35, que diz assim, do 3 ao 5. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Deus está falando a mesma coisa. Amém. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis está o Deus de vocês. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ela vem para salvar vocês. Amém. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Amém. Os olhos só serão abertos quando se firmarem as mãos nos joelhos. Amém. Ou seja, quando o povo de Deus andar em santidade com os olhos abertos direto no Senhor. Amém. Era isso que a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, o Senhor estava falando para aquela igreja. Então os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos serão abertos. Era isso que Deus estava dizendo para aquela igreja. Amém. Deus não estava falando de uma cegueira, de uma surdez física, mas Deus estava falando aqui para aquele que estava com o coração duro, com a mente corrompida. Amém. E ele disse: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Aqui Deus fala do espírito do povo que ficou entorpecido. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Em Isaías 35, continuando, do 6 a 8, ele diz assim, do 7 a 8: e a areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumam viver. Descerá, onde os chacais costumam viver, crescerá a erva como canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho chamado de caminho santo. Agora eu quero a atenção de vocês. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Glória. Amém. A estrada de santidade no deserto, ela traz correção para nós. Ela traz um nível espiritual grande e um Amém, estilo de Pai. vida diferenciado com Deus. Glória, Pai. Aleluia. Deus não pensa como nós, Deus não age como nós, Amém. Deus não vive como nós, nem fala como nós. Ele nos convida a viver um nível diferenciado, com Amém. Ele, uma intimidade mais Deus. profunda, né? Pô, tem gente que Deus está chamando para ser águia e a pessoa quer continuar sendo galinha, pintinha ali, não quer crescer.
Aí Deus abre porta, não, Deus não está aí não. Tem gente que quer que Deus desenhe na parede. Deus só desenhou na parede porque ali no dia da festa lá do filho de Nabucodonosor não tinha ninguém para pregar, não tinha ninguém para falar. E quando não tem ninguém, ele usa jumenta, ele usa a parede, ele escreve como ele quer, ele faz como ele quer. verdade, Deus. Glória a Deus. E o tolo é aquele que vê apenas os seus próprios pensamentos e a sua vida como medida de sabedoria. Tem gente que não aceita conselho nenhum. Tem gente que não aceita oração. Tem gente que não aceita você dar um conselho. Verdade. É verdade. Aí não, você vive como você quer, eu vivo como eu quero. Aleluia. Amém. Provérbios. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia, Deus. Provérbios diz assim, 12. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios capítulo 14, versículo 16 diz assim: o sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Provérbios capítulo 18, versículo 2 diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Então podemos concluir que o tolo é uma pessoa enganada. A igreja de Laodiceia estava cega, estava enganada. Eles achavam que eram ricos e prósperos. E as palavras de repreensão e disciplina, a correção de Jesus para aquela igreja naquela época, embora foram duras, porque ele vai dizer que eles são pobres, nus, miseráveis, cegos, foram faladas para livrá-los do caminho da insensatez. Amém. E para levar eles no caminho de santidade, ao qual eles nunca tinham vivido com o Senhor. Amém. Então o Senhor estava fortalecendo as mãos cansadas, Glória. os joelhos vacilantes. Aleluia. As mãos cansadas não querem mais levantar para adorar, porque é sinal de rendição. As mãos cansadas não querem trabalhar para o Senhor. As mãos cansadas não querem fazer o que precisa ser feito. Amém? Glória a Deus. Amém. Então o Senhor estava fortalecendo os joelhos vacilantes. Deus ordena uma pessoa para ir para um lugar, a pessoa não quer. A pessoa precisa orar, a pessoa não quer mais orar. E Deus está dizendo, esse povo todo que não sabe mais nem o que vai fazer, Deus está trabalhando, tratando, corrigindo, Amém. o povo ficar crente. Aleluia, Tem força para Deus. continuar. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. É força para Amém. continuar. Então aqueles que não dão ouvido à correção perderam o único caminho que leva à glória de Deus. Amém, O temor do Jesus. Senhor e santidade é acesso a Ele. Aleluia. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem santidade é impossível se chegar a Ele. Amém. Aleluia. Verdade. O temor do Senhor e a santidade é o acesso a Ele. Pois a correção sem arrependimento não tem valor nenhum. A gente pode passar pela correção, mas se não houver um arrependimento, né, aquela correção não vai ter nenhum valor. Amém, Pai. Apocalipse 3,19, né? Nós estamos... 3,19 diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que amam, que nós lemos lá em cima. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. O arrependimento é a porta para as bênçãos de Deus. Quer ser abençoado? Quer ter intimidade? Se Amém. arrependa. Glória a Deus. O arrependimento é uma mudança completa de coração, de Aleluia. comportamento e de pensamento. É uma mudança de hábito. Se você Amém, tem Pai. visto a vida de acordo com a sua própria sabedoria e de repente a verdadeira sabedoria de Deus chega trazendo arrependimento, você enxerga o caminho que Deus está fazendo você trilhar. O insensível, o tolo, ele não consegue enxergar o caminho de Deus. E tem muita gente que tem medo do arrependimento, porque observando pelo Velho Testamento, a gente via que quando uma pessoa se arrependia dos seus pecados ou estava orando por algo, eles raspavam suas cabeças, vestiam panos de saco, jogavam cinzas sobre as suas cabeças. Então muitas pessoas acham que hoje você precisa fazer coisas extremas para que haja um arrependimento. Jesus veio para nos ensinar. Não que isso seja descartável, cada um Deus faz de uma maneira diferente, mas hoje o que Deus quer de nós é arrependimento. Amém. É verdade. O Novo Testamento, a tua mudança, ele vai falar sobre mudança, arrependimento. A cruz, ela veio trazer uma mudança para nós, um acesso mais fácil. Glória a Deus. Aleluia. Deus tentou pessoas do Gênesis até a vida de Jesus, ele tentou levantar homens para falar com homens. Aleluia. Louvado verdade, O povo não tinha rei, era Deus que conduzia o povo, que era o rei, Deus concedeu. Amém. Por isso que foram estabelecidos reis, porque na época não tinha, mas o povo queria o rei, porque queria
porque está debaixo do jugo do ser humano. Aí todo homem que tentava falhava, porque nós somos falhos. Verdade. Se a gente conseguir 2 ou 3, 4, dê glória. De você conseguir pregar para alguém e alguém absorver. Se você conseguir, glória a Deus, louvado seja Deus. É uma pedrinha na sua coroa. Aí foi preciso vir Jesus para mudar toda uma história. Precisa ir para a cruz do Calvário, ser cuspido, açoitado, humilhado, como um cordeiro mudo, por causa de mim e de você. Para que nós pudéssemos ter acesso a essa santidade. E ainda depois disso, a gente só precisa ter um coração arrependido, uma confissão de pecado. E depois disso, ainda depois disso, ele ainda deixou discípulos, ainda deixou um legado para a gente continuar trabalhando, fazendo e se arrepender. Não parou ali. Esse trabalho continua, não parou ali. Jesus está falando conosco. Eu continuo trabalhando na terra através da vida. Amém? É um amor que não dá para explicar. É aquele amor que não solta. Ele luta até o final por uma alma. Amém. Teve gente que nunca conheceu Jesus na vida, ouviu falar, quando está lá no leito do hospital, Deus levanta alguém que está internado, ele vai lá orar para fulano. Chega lá, começa a orar. A pessoa ali aceita, confessa seus pecados. Morre e vai para a glória. Aleluia, Deus. Então Deus tem as maneiras de trabalhar. Não procure entender Deus, procure acreditar. Amém. Procure se entregar, procure confiar, procure amá-lo acima de todas as coisas. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora 1 João 3:2, estamos quase encerrando, viu, gente? 1 João, capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, quando Jesus vir, o nosso corpo será transformado em corpo de glória. Aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Glória. Então, quando Jesus voltar, tenha certeza que não é ele que vai mudar, não. É nós que vamos mudar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, a maioria das ações de Deus nas nossas vidas, elas são corretivas. Aleluia. E como os crentes, nós temos que abraçar essa correção com alegria, com amor. Amém. Eu sei que deve ter gente aqui pensando, meu Deus, o que eu vim fazer nesse culto hoje? Eita, glória. Tem alguém recebendo algo de Deus nessa noite? Amém? Aleluia. Aleluia. Né? Então devemos receber a correção com amor. Ele açoita, flagela, ele corrige quem ama. Verdade. Amém? Amém. Isaías 35:10 vai dizer assim: Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. E ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Hebreus 12:18 vai dizer assim: Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, às tempestades, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram para que não lhe fosse dito mais nada. Ou seja, isso aqui é o que temos estudado desde o primeiro culto, quando Deus veio na sua glória, em fumaça, em voz. Amém? O som das suas palavras era como um trovão. E o povo de Israel implorando para Moisés para que Deus não falasse mais. Hebreus, no versículo 22, ele vai dizer assim: Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade de Deus viva, Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Amém. Vocês chegaram à Assembleia festiva. Deus. Fala a mesma coisa que Isaías: os resgatados virão cantando a Amém, Sião. Amém. Isto é, no Deus. presente, Glória. Deus continua trabalhando. Amém. Deus está no monte ainda, e o monte não se chama mais Sinai, o monte agora é Sião. Louvado Amém. seja Deus. Glória. O 23 vai dizer: a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém. Glória a Deus. Esse versículo ele está falando: a universal Assembleia de Deus são os santos do Velho Testamento que morreram com Deus.
Amém, Pai. E a igreja dos primogênitos são todos os santos do Novo Testamento que morreram com Jesus. Aleluia. E quem são os espíritos dos justos aperfeiçoados? Somos nós. A Bíblia diz que nós chegamos confiadamente ao trono da graça. Aleluia. E no 24 ao 25 ele diz assim: e a Jesus, o mediador. Então só há um mediador, Jesus. Amém. Não tem outro. Glória a Deus. Não tem outro. Aleluia. Verdade. Não tem santo A, não tem santo B, não tem santo... É Ele. Verdade. Amém, Pai. Aquele que Glória crê a em Deus. mim será salvo. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Aleluia. Ninguém vai a Deus. Eu tenho respeito às outras religiões, mas a Bíblia me instrui outra coisa. A Bíblia me diz outra coisa. Que só há um mediador entre os homens e Deus. Amém. Jesus Cristo. E ele está dizendo, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Deus ainda fala. Quando Deus falava com Moisés, Moisés ouvia Deus de forma clara, não era assim? Mas para o povo que estava lá ouvindo Moisés, parecia trovões, parecia terremotos. E eles se recusaram a ouvir a voz de Deus no Monte Sinai. Amém. E se eles não escaparam, imagine nós. Porque no 25 ele diz assim: tenham cuidado e não se recuse a ouvir aquele que fala, pois os que se recusam a ouvir quem divinamente os advertir na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. O que ele está dizendo? Aquele povo todinho não ouviu, não entrou, acabou. E nós também, se estamos aqui ouvindo, não crer, não dermos ouvido aos seus ensinamentos, não entraremos. Amém. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Então, por isso que nós precisamos estar sedentos. Por isso que nós precisamos buscar ao Senhor, ter prazer em ouvir. Aleluia. Por que tem gente do mundo que diz que é tudo uma barulheira? Esses crentes é tudo barulhento. Porque para eles é só barulho. Eles não compreendem, eles não entendem, eles não têm experiência. Então para alguns vai ser barulho, mas para quem ouve verdadeiramente vai entender que é a voz de Deus. Amém. Louvado seja Deus. No versículo 26 ele diz assim: naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então o abalo, gente, o que é o abalo? O abalo ele remove tudo aquilo que foi construído numa fundação que não é apropriada. Uma casa que ela é construída em um lugar que não está alicerçada, ela vai ceder. O abalo, o que ele faz? Ele remove tudo aquilo que está morto. O abalo, ele expurga também que tudo aquilo que está vivo permaneça. Amém. Versículo 27 e 29 diz assim: ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, Deus? Aleluia, estão entendendo? Amém, sim. Ah, mas Deus é amor, pastora, mas a Bíblia também me diz que ele é fogo consumidor. Então essa pregação só Deus de amor não, ele vai corrigir, ele vai afligir, ele vai soltar. Amém. Ele é fogo consumidor. Glória a Deus. Aleluia. Ele precisa trabalhar em nós. Ele desceu daquele monte e o povo não estava pronto. Todo mundo achou que estava pronto. Gente, ouvir a voz de Deus, você sentir a presença de Deus. Quando você entra num lugar que você sente verdadeiramente a presença de Deus, o negócio é esquisito. Não é uma coisa linda de se sentir muitas das vezes de ver, não. Porque é diferente. Quem está cheio da presença não grita porque quer gritar. Tem muita gente que diz assim: mas por que o povo grita tanto? Porque, gente, não dá. Você sente, é algo que vem de dentro para fora. Não é daqui, de fora para dentro que eu posso controlar. É de dentro para fora. Amém. Então Deus usa cada um de uma forma diferente. Amém? O povo achava que estava preparado, mas quando o Senhor subiu no monte e começou a falar, o povo não entendeu. Então tem muita gente aqui que está na igreja, tem muita gente que está participando do culto, ou muita gente vai absorver, outros não vai entender. Vai dizer assim: nossa, essa mulher, você fala bobeira, essa mulher nem entende o que ela fala, nem entende que essas meninas estão louvando, cantando o que está acontecendo aí. É uma barulheira, porque não vai entender. É verdade. Não vai absorver, não conhece. Quem não conhece, julga. É verdade, Deus. Glória a Deus. Então, agora eu creio que todos nós temos entendido
como buscar, como entender, como orar, como viver uma vida com Deus. Lembrem-se, tolos não andam naquela estrada. Então não me venha dizer que você é salvo pela graça, mas que você vai viver de qualquer jeito. Não ora tanto, mas que Deus vai, né? Deus conhece seu coração, que deseja seu coração. Não, em nome de Jesus. Deus, ele conhece as tuas obras. Ele sonda teu coração, mas ele conhece as tuas obras. É aquilo que eu pratico, aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço todos os dias. Então, para ser íntimo, para ouvir a voz dele e alcançar o favor, é preciso santidade e temor. Amém? O tolo anda no fio da navalha, mas vocês não. Nós não. Porque agora temos a palavra. Nós estamos alicerçados em uma fundação que não vai se abalar. Nós só precisamos crer. Porque não é sobre obras produzidas pela força do braço, mas são obras produzidas pela graça do Senhor. E a graça vem pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém? Então espere tudo de Deus em pouco de você. E nada dos outros. Muitas das vezes o fator determinante da nossa vitória é a nossa intimidade. Não serão as nossas escolhas, mas serão as nossas renúncias. O amor suporta tudo, mas ele não aceita tudo. Por isso que a Bíblia diz, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Mas o amor não aceita tudo, porque senão Jesus aceitaria tudo. Ele aceitaria todos. Né? O amor, ele não suporta. O que tudo aceita, isso é omissão. E Deus nunca vai ser omisso. Nunca vai ser conivente com o pecado. Nunca vai ser conivente com alguém que tem mau comportamento, que tem um coração ébrio, que está perdido. Então, o agir de quem teme a Deus é diferente. Amém, igreja? O agir de quem teme a Deus é diferente, o comportamento é diferente, as escolhas são diferentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos encerrar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai Jesus, glória a Deus. Escuta qual o Senhor trabalhou na nossa vida nessa noite. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Antes de nós encerrarmos, só alguns avisos. Nosso último culto da série será na quarta-feira. Amém. Louvado seja Deus. E quem quiser preparar um testemunho do que ocorreu durante esses 12 cultos, quem quiser preparar uma palavra, pode vir. Amém. Nós vamos dar a oportunidade. Amém. E outra, estamos com a rifa. Nós teremos a nossa festividade dia 23 e 24 de setembro. Amém. Estamos com a rifa aí para poder arrecadar fundos, para que a gente veja um local maior, melhor, para trazer, né, o pessoal que vem de fora para ministrar a palavra. Amém. E para a gente preparar algo bem gostoso para todo mundo, né? Os mimos, os brindes, que a gente fez isso desde o ano passado, na abertura da igreja. Amém. E algo que eu falei para Deus, aquilo que eu faço para Deus, seja pouco, seja muito, mas eu quero fazer com excelência. Amém. Então aquilo que vocês presenciaram, aquilo que vocês receberem, tanto material como da parte do Senhor, creio que vão ser o melhor que nós podemos oferecer. Amém. Glória a Deus. Curva suas cabeças, levanta suas mãos. Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja diz amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Amém. Uma semana abençoada, cheia da graça, cheia do poder, cheia da vitória.